As violências tidas em escolas recentemente, como o caso de Blumenau e a ação do psicopata que fez aquilo na creche, nos leva a pensar em relação a não só aquela creche, não só a essa atitude isolada desse criminoso, mas em relação a tudo que envolve a segurança das escolas, a tudo que envolve a relação dos alunos com a escola e a relação dos jovens com a comunidade. Tem pessoas de extrema direita que estão dizendo que se houvesse alguém armado, poderia ter evitado o ataque. Nos Estados Unidos é muito comum alunos invadirem as escolas e fazerem chacinas nas escolas. Sempre, em todas as chacinas, se utiliza armas de fogo. O mais comum é se usar arma de fogo. Ao contrário aqui do Brasil. Aconteceram recentemente algumas violências nas escolas em que não foram utilizadas armas de fogo. Por que não foi utilizada arma de fogo? É mais difícil o acesso de arma de fogo aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura, uma adoração à violência, adoração à questão das armas. Isso está introjetado na cultura norte-americana, algo que tem gente querendo trazer para cá. Nos Estados Unidos, por exemplo, se a pessoa quiser, se um grupo quiser formar um partido nazista, pode. Lá eles preservam, eles prezam esse tipo de liberdade e pagam o preço por isso. Aqui no Brasil, os grupos neonazistas, eles ficam escondidos, não ficam ostentando seus símbolos, porque por lei é proibido ostentar esses símbolos. Então há uma diferença muito grande em comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. A qualidade de vida do norte-americano é maior, o salário é maior, o acesso às coisas e a produtos é maior. É o país mais avançado do mundo economicamente, ao contrário do Brasil. Então, quando a gente faz comparações entre Estados Unidos e Brasil, sem levar em conta essas coisas, sem levar em conta toda essa diferença, nós estamos colocando dados de forma superficiais, sem uma análise mais profunda. Alguns deputados bolsonaristas gostam, eles se sentem confortáveis quando acontece alguma tragédia desse tipo, algum ato de psicopatia do que aconteceu na creche, para poder pregar o armamentismo, o uso indiscriminado das armas. Quer-se imitar os Estados Unidos, mas não se quer pagar o preço que os Estados Unidos paga pela questão de facilitação do acesso às armas. A cultura norte-americana é completamente pautada pelo apoio à violência, à guerra. O Brasil, desde a Guerra do Paraguai, não entra em conflito armado com nenhum outro país. Conflitos semelhantes aos Estados Unidos, o Brasil não tem. Os Estados Unidos é um país capitalista, o Brasil é um país protocapitalista. É um país que ainda não alcançou o capitalismo. Uma das coisas que a direita quer, por exemplo, é tirar direitos trabalhistas. E ele pega o exemplo dos Estados Unidos, em que as leis trabalhistas são bem elásticas, né? Mas não se leva em conta que um salário do norte-americano é muito maior e a estrutura de desenvolvimento que uma pessoa que mora nos Estados Unidos tem é muito maior do que aqui no Brasil. Então a necessidade que nós temos de um Estado que cuide das necessidades básicas das pessoas é muito forte. Muito forte. Então são duas realidades políticas, duas realidades culturais. E nós formos analisar o que acontece aqui no país em relação à creche em Blumenau, nós vamos pensar de forma a nos vingarmos, a gente se vingar da pessoa, do psicopata que fez a chacina das crianças. Nós vamos pensar de forma vingativa, a gente vai pensar, depois de ter acontecido, o que nós vamos fazer com essa pessoa, o que essa pessoa merece. E a gente vai se colocar no lugar dos pais das crianças, nós que somos pais e mães, a gente vai se colocar no lugar e falar, olha, eu me sentiria revoltado com a situação, eu gostaria de me vingar daquela pessoa. Mas vamos supor que existisse a pena de morte no país, isso não impediria que outros psicopatas fizessem outras coisas desse tipo. Se nós formos entrar na insanidade de achar que professores, que funcionários da creche
deveriam andar armados e assim conseguiriam impedir isso? Há uma série de questões. Quando se fala sobre esses assuntos, sempre se é abordado de forma parcial, de forma obtusa, de forma a super simplificar as coisas. Coloca a merendeira armada. Aí vai fazer o quê? Vai pagar a merendeira por fazer o trabalho de segurança e o trabalho de merendeira? Dê arma para os professores. Aí vai se pagar 2 salários por professor, o de segurança da escola e o de professor. Distribua armas para a população para ver se essas armas não vão parar na mão do crime organizado, como já tem acontecido. Com essa liberação para arma para CACs, simplesmente as pessoas do crime organizado estavam conseguindo acesso a armas legais e o Exército não estava fazendo a fiscalização necessária e a Polícia Federal não estava fazendo a fiscalização necessária. Então, quando a gente trata assuntos desse tipo, a gente vai para aquele efeito da Atena. Qual é o efeito da Atena? É o efeito de acreditar que o mundo imerso na marginalidade, na bandidagem, vai resolver as coisas de forma brutal e violenta de uma única vez, sem planejamento, sem organização, sem estrutura e à margem da lei. Se precaver de que aconteça o mal, se preparar para acontecimentos ruins, de que se ter uma profissionalização nesse tipo de prevenção, do que depois vender a ideia de que nós não precisamos de lei, basta a gente linchar, basta a gente torturar, basta a gente matar e massacrar, que não vai acontecer novamente. O que é uma mentira. Sem prevenção, não se resolve a questão. Armando todo mundo, essas armas vão parar nas mãos de quem? De quem vai usá-las contra nós mesmos. Se nós não tivermos uma segurança pública profissional, uma segurança pública que trabalhe realmente para a população, vão acontecer atrocidades, inclusive cometidas por agentes do poder público, tortura, homicídios, prisões ilegais e forjadas, violência contra populações mais pobres. O certo é que não adianta ficar só fechando a porta depois que o bandido entrou dentro de casa para roubar. Se o ladrão entrou dentro de casa, você pode fechar a porta para outros ladrões não entrarem. Mas soluções absurdas e imbecis, feitas, por exemplo, pelo deputado Nicolas Ferreira, acreditam mesmo nisso? De que mais armas vão trazer menos violência? Ou isso é uma falácia para conseguir votos de pessoas cabeça dura? É mais fácil falar isso do que cobrar uma segurança pública de qualidade? De cobrar uma estrutura de proteção social maior? Coisas ruins acontecendo em nossas vidas, acontecendo na sociedade, e a gente reage de forma emocional. Mas deputados, senadores, aqueles que lidam com o legislativo, aqueles em quem a gente vota, eles não têm esse direito. Eles não têm o direito de, ao ver uma coisa desse tipo acontecendo na sociedade, como o que aconteceu em Blumenau, agir de forma emocional. O que eles devem fazer é estruturar a sociedade para que cada vez menos atrocidades desse tipo tenha. Porque, sendo objetivo e falando diretamente, essa sociedade sempre vai ter psicopatas. Se a gente facilitar para que o psicopata consiga acesso a armas, como nós facilitamos muitas vezes, para que psicopatas consigam cargos políticos, psicopatas entrem nas forças públicas de segurança, se nós facilitarmos acesso a armas para psicopatas, os psicopatas conseguirão fazer mais estragos ainda. Se essa pessoa que entrou na creche tivesse entrado com pistolas automáticas, o estrago seria muito maior. Se o menino que esfaqueou a professora na sala de aula tivesse uma arma de fogo, com certeza o estrago que ele faria seria muito pior. O livro que eu tenho a indicar é a leitura da Constituição Federal de 1988. Esse é o Multiverso. Seja bem-vindo.